Você precisa fazer cirurgia ortognática, recebeu um diagnóstico de classe 2 ou classe 3 e não entendeu muito bem como isso funciona? Continua assistindo ao vídeo que eu vou tentar explicar para você um pouquinho melhor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que é um paciente classe 2. E aí, no próximo vídeo, eu explico o classe 3, tá bom? Então vamos lá, o que é essa história de classe 2, né? Essa classificação em classe 2 ou classe 3 só se refere à posição dos seus dentes, tá bom? Então, o paciente que é classe 2 quer dizer que os caninos dele são mais para trás do que eles deveriam ser em relação aos caninos de cima. Os caninos inferiores são mais para trás do que eles deveriam ser em relação aos caninos de cima. Deu para entender mais ou menos? Então, assim, a posição ideal dos caninos é essa, ó. O canino inferior, ele está ligeiramente à frente do canino superior, tá? Ligeiramente à frente. Então, no paciente classe 2, esses caninos não estão na frente, os de baixo, eles estão atrás, ó, numa relação mais ou menos assim, tá? Entendeu? E isso acontece por alguns motivos. Ou porque a mandíbula cresceu pouco, então se ela cresceu pouco, ela ficou aqui para trás em relação à parte de cima. Perdão, coloquei para o lado errado. Então, ela ficou mais para trás em relação à parte de cima, que é a maxila, ou essa parte de cima cresceu demais e foi para frente. Então, os caninos foram para uma posição em que eles não deveriam estar, tá? Não leve em conta o que eu tô falando assim de canino, eu tô falando os caninos porque é o que originou essa classificação. Mas quando a gente fala em classe 2 esquelética, que é o paciente que precisa de cirurgia ortognática, que tem uma deformidade facial, é isso, quer dizer que os dentes estão mais para trás, junto com a mandíbula, da posição em que deveriam estar. E isso acontece ou por um excesso da parte de cima, ou por uma deficiência da parte de baixo. Isso aí vai refletir esteticamente e vai provocar vários outros problemas funcionais. Então, esteticamente, repercute negativamente, porque o paciente fica muitas vezes com o queixinho mais para trás. Vou pedir para o Ramon ir colocando umas fotos aqui, que eu vou selecionar e pedir para ele colocar de exemplos de paciente classe 2, tá? E aí, essa mandíbula fica mais para trás, acumula um certo tecido aqui nessa região, né? Dá uma papadinha. E aí pode dar a impressão até que a pessoa tem essa região aqui maior e muitas vezes nem tem. Então, algumas vezes o paciente pode achar que ele é inclusive narigudo, mas na verdade não é. É porque essa proporção entre a parte de cima e a parte de baixo do rosto está alterada negativamente. Então, a maxila cresceu demais e a mandíbula de menos, e aí trouxe essa repercussão estética, tá? Então, tanto pode ser a maxila cresceu demais, a mandíbula cresceu de menos, ou pode ser uma associação das duas coisas. E aí, além de repercussões estéticas, aqui uma inclusive eu esqueci de falar, mas é o sorriso gengival. Então, muitas vezes essa parte de cima, ela cresce tanto e vai tanto para frente e para baixo que provoca aquele sorriso gengival. Então, quando a pessoa sorri, só tem gengiva, né? E mostra muito os dentes. Gente, eu tô falando que é uma repercussão estética negativa, de acordo com os padrões, né, da norma na literatura. Então, assim, tem um padrão de estética da face e esse padrão ele segue ali as posições da maxila, da mandíbula e do queixo. Mas não quer dizer que uma pessoa que é classe 2 é feia. Eu tô falando, assim, de repercussão estética de acordo com o que é considerado padrão, tá?
E aí, uma outra repercussão, outras repercussões que podem existir são as mais importantes, que são as funcionais. E é por isso que você precisa fazer cirurgia ortognática para resolver o seu problema de ser classe 2. Então, quais são as repercussões funcionais? Pode te trazer dores na face, né? Porque a maxila e a mandíbula, elas estão trabalhando de uma maneira que não deveriam. Então, o músculo que deveria estar aqui na frente, ele está lá atrás, porque a mandíbula está lá atrás. Então, ele fica esticado, né? Ele fica trabalhando ali o tempo todo sob tensão. Então, isso pode provocar dores na face, aquela sensação de fadiga muscular, de dor muscular, tá? A deformidade facial, ela pode, inclusive, desenvolver também problemas articulares. Então, a mandíbula, quando ela fica mais para trás, a articulação também acaba ficando mais para trás e pressionando todas as estruturas articulares. Então, isso repercute em dor nas articulações também. Pode provocar deslocamento de disco que tem dentro das articulações, mas como isso é um assunto bem vasto, eu acho que a gente pode falar desses problemas articulares mesmo, causados por deformidades faciais, num outro vídeo mais explicadinho, tá? Mas a gente também tem vídeos aqui no canal sobre disfunções das articulações que a doutora Juliana fez, então procurem aqui que lá também tem informações a respeito disso, tá bom? Então, o paciente classe 2, ele pode ter isso também, então ele pode ter dificuldades na fala, inclusive, então as estruturas estão todas retroposicionadas, muitas vezes é difícil até da língua conseguir encostar no céu da boca para a pessoa poder articular direitinho as palavras, então é uma outra alteração. Pode ter, inclusive, e assim, isso é muito importante, gente, alterações de respiração. Então, pacientes que fazem apneia, que roncam, normalmente são pacientes que têm essa classe 2. Eles têm essa deficiência da mandíbula, a mandíbula está tão lá atrás, vou pedir para o Ramon colocar uma fotinha por aqui também, a mandíbula está tão lá atrás que ela comprime a via aérea, o espaço de passar ar aqui atrás. Então, o paciente sente dificuldade de respirar, especialmente quando vai dormir, por isso que faz a apneia. Então, a mandíbula ela já está curtinha, já está retroposicionada. Quando o paciente deita, tudo cai mais ainda, então comprime as vias aéreas e assim gera o ronco e a apneia. E muitas vezes pode comprimir, inclusive, as vias aéreas ali superiores também. Então, para corrigir esses problemas causados pela classe 2, a gente precisa fazer cirurgia ortognática, tá bom? E aí eu sou classe 2, doutor, então como que é a minha cirurgia? Eu vou ter então que levar minha mandíbula para frente, é isso? É isso, mas não somente isso. Então, depende muito. Se o seu problema é só na parte de baixo, pode ser que seja necessário fazer só o avanço de mandíbula, mas a gente precisa ver se o seu problema também é um excesso da parte de cima, então também vai precisar fazer cirurgia na maxila. Se você tem uma deficiência de queixo também, então também vai ter que mexer no queixo. Então, são várias possibilidades de cirurgia para um único diagnóstico, porque o classe 2 não refere somente à mandíbula, entendem? Então, pode envolver a maxila e a mandíbula. E aí, por isso, a cirurgia vai variar. Você vai precisar fazer em cima, você vai precisar fazer embaixo, você vai precisar fazer tudo, tá bom? Então, isso o cirurgião só consegue passar quando ele tem os seus dados direitinho. Você faz exames de imagem, faz os modelos de estudo para que a gente possa avaliar. Mas o problema ele é corrigido com cirurgia ortognática e aí a gente coloca placas e parafusos, coloca na posição ideal e aí a gente consegue resolver esses problemas, tá? O paciente que tem apneia, muitas vezes resolve a apneia completamente, algumas vezes reduz bastante. Paciente que ronca, para de roncar,
tá? Nossos pacientes, tem paciente que fala assim, nossa, doutora, parece que eu vou me afogar de tanto ar que passa agora. E é isso mesmo que acontece, porque você tira mecanicamente uma coisa que estava impedindo o ar de passar. Então é maravilhoso e precisa ser feito, tá? Não é só estética, muito pelo contrário, a maior indicação de correção do paciente classe 2 é resolver todos esses problemas que eu falei aqui agora, beleza? Se vocês têm mais dúvidas que eu não consegui esclarecer aqui nesse vídeo, deixem pra gente, por favor, nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá? Deixem sugestões de vídeos também, com dúvidas que vocês tenham, que pra mim é uma alegria sentar aqui e gravar pra vocês. Eu ainda vou fazer a versão do classe 3, tá? Então, se você também tem dúvida, volta aqui depois, ativa o sininho para receber a notificação de quando esse vídeo for ao ar, tá bom? Não deixa de clicar aqui no box de descrição, quase não saiu, para ter mais informações sobre a gente, como marcar consulta, telefone, tá tudo anotadinho aqui embaixo para vocês. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais também, tá bom? @perfilcirurgia. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!